As palmeiras, desde a antiguidade, sempre foram plantas repletas de simbolismos, muitas vezes associados à juventude, à imortalidade e à vitória. As palmeiras também foram a grande paixão de um botânico do século XIX, responsável por uma das expedições mais importantes em busca da flora brasileira. Aí a gente tem aqui uma figura de destaque no Jardim Botânico. Um dos lugares que eu mais gosto do jardim, que é esse busto do Von Márcios, né? Temos de lembrar que Márcio é um rapaz de 23 anos quando chega no Brasil. A gente sempre pensa em Márcio, essa figura, um acadêmico, mas ele é um jovem, um jovem que tem toda essa sedução por esse lugar que ele está conhecendo e vendo essa luz e esse mundo vegetal tão único e bem característico. O Márcio é uma figura super importante na vida da botânica brasileira, na história da botânica brasileira, porque ele capitaneou a publicação da Flora Brasiliensis, que é uma obra monumental, maravilhosa sobre as plantas do Brasil, junto com o Eichler, e do outro lado tem o Urban, que são os outros editores da Flora Brasiliensis. E ele produziu, então, junto com eles, bastante tempo, até o início do século XXI, a maior flora já feita no planeta de um país. É uma obra bastante significativa na nossa história de conhecimento da biodiversidade. Continua sendo. O primeiro volume é de 1840 e o último volume de 1906. O objetivo é descrever, né, catalogar, classificar todas as plantas conhecidas naquela época do território brasileiro. Então, são, no total, 40 volumes que eles editam, são praticamente mais de 21 mil páginas. É um projeto muito ousado e mais de 60 botânicos se envolveram nesse projeto. Ela já foi digitalizada e está acessível online e é uma referência aí na literatura botânica. Mais ou menos 22 mil espécies são descritas na Flora Brasiliensis como pertencentes ao Brasil ou às fronteiras brasileiras, porque ainda os botânicos ainda estudavam as plantas da fronteira, porque acreditando que a planta poderia ocorrer também no Brasil. Em 1816, quando o rei Maximiliano I da Baviera, presente no Congresso de Viena, toma conhecimento das tratativas que o imperador Francisco I de Áustria está fazendo com Dom João, que então tinha a corte sediada no Rio de Janeiro, para uma expedição científica ao Brasil. Tem a ver com a política de corte do século XIX, porque o rei da Baviera era o sogro do Francisco na Áustria. Então, essa relação familiar que acabou também permitindo essa proximidade. E o rei Max, então, solicita que 2 naturalistas bávaros sejam incorporados a essa empresa austríaca. Spix era um zoólogo, era um pouco mais velho, tinha mais experiência, ele era membro da Academia de Ciências. E Martius, quando ele veio para o Brasil, ainda era, na verdade, ele estava no início da carreira dele, ele tinha 20 e poucos anos. Ele estudou medicina, e aí ele se especializou em botânica. Isso se fazia possível porque, em meio à negociação, estava o casamento de Leopoldina
uma das filhas de Francisco I, com o príncipe herdeiro de Portugal, Dom Pedro. Então, é nesse conjunto que forja essa expedição. O rei, via Academia de Ciências de Munique, solicitou que Spix e Martius fizessem parte da comitiva austríaca, que, na verdade, era um projeto maior, com um número muito maior de pesquisadores ou de naturalistas, né? Então, Spix e Martius um pouquinho podem ser vistos como caronistas. A primeira planta a qual ele faz referência como hito, como momento relevante na história das suas colheitas, é uma plantinha que ele viu ao descer do navio no Rio de Janeiro. Ele a chama de uma samambaia de aspecto insignificante. Essas são as palavras dele, que depois ele classificou como Polypodium incanum. Aqui a gente tem uma das espécies que o Martius catalogou, que ele descobriu para a ciência. Quase todo mundo deve conhecer, mas não deve saber que foi ele que descreveu para a ciência como espécie nova, né? É o açaí. Uma espécie descrita pelo Martius, então é da polpa do fruto dessa palmeira que a gente extrai o açaí que todo mundo tanto aprecia, né, no mundo e no Brasil. Então, eles ficam meio ano no Rio, e aí eles iniciam, então, em dezembro de 1817, essa longa expedição, que eles percorreram praticamente 10 mil quilômetros do território brasileiro, isso ao longo de 2 anos e meio. Saíram do Rio, passaram por São Paulo, aí pela região de Minas Gerais, a região onde havia mineração, aí vão até o sul da Bahia, passam por Salvador e começa, por assim dizer, a segunda etapa da expedição, que é a travessia aí da Caatinga até São Luís, que é uma região que na época foi pouquíssima ou quase nada explorada pelo olhar europeu. Os perigos físicos aos que eles se veem expostos nessa travessia são gigantescos. A falta de água, a falta de comida, a intolerância às condições climáticas. Essa é uma situação, sem dúvida, absolutamente dramática, onde a sensação de risco de vida deve ter sido do mais terrível. E justamente a ideia de atravessar lá o sertão do nordestino foi considerada na época como algo muito ousado, né? No relato de viagem ele se refere ao voo de Ícaro, e depois de São Luís eles, com uma embarcação, eles então iniciam a terceira e última etapa da viagem, que é a região da bacia do Amazonas. Vão até Belém, a partir de Belém, então eles iniciam aí a expedição pelo Amazonas. O roteiro vai se fazendo durante a viagem, justamente com o que eles vão conhecendo do Brasil, e eles percebem que o lugar que poderia trazer mais informações seria justamente a Amazônia. O grande objetivo deles, desde o momento que eles chegaram no Rio de Janeiro, embora eles estivessem, né, na Mata Atlântica, e que a Mata Atlântica tem uma diversidade, no fundo, maior que a Mata Equatorial, o grande objetivo deles era chegar no Amazonas e chegar justamente nessa região equatorial, que para eles era justamente a região de harmonia, né, de equilíbrio total entre o céu e a terra, né, porque é a latitude zero. Eles sobem a bacia e depois eles retornam, né? Porque de Belém eles daí voltam para a Europa.
lembra que no momento já de desembarcar em Belém para empreender a viagem de retorno à Europa, aguardando o momento que as marés permitissem, por fim, poder iniciar a viagem transatlântica, diz ele, mais ou menos em palavras dele, diz: por última vez coloquei os pés em terras americanas e foi quando vi uma curiosa planta que trepava por uma árvore litorânea, também uma samambaia. Quando chegaram em Munique, esse material é exposto. E quando levaram as espécies vivas, plantas, animais, e levaram também 4 indígenas adolescentes. 2 deles morreram durante a travessia e 2 deles vivem pouco. Um juri, um indígena da etnia Juri, e uma menina da etnia Miranha. Adoeceram e algum tempo, meses depois, eles faleceram. Por que eles levaram esses indígenas? Porque eles queriam ver até que ponto que esses indígenas eram capazes de se, num ambiente civilizado, entre aspas, se eles seriam capazes de se adaptar, né? E então era uma experiência a ser feita com essas crianças. É cruel, mas para eles eram vistos como outros mesmo, como espécie de objetos, por um lado. Por outro lado, eles acreditavam, mas eles vão se civilizar, eles vão se adaptar. Em 1824, pela primeira vez, Martius falou das regiões da geografia botânica brasileira. As primeiras 4 das que ele fala são a Mata Atlântica, a região de Campos ou Cerrado, a região da Caatinga e o espaço amazônico. Porém, 5 anos mais tarde, em 1829, fez um pequeno ensaio que acoplou a uma publicação de outro botânico muito relevante da época, von Esenbeck. Martius incluiu um pequeno ensaio de 15 páginas, escritas em latim, onde define 5 áreas. As 4 que mencionei antes inclui uma região que ele chama de o espaço subtropical, que são, de fato, o espaço do sul, que o Brasil tem um pedacinho, mas que é aquilo que se estende para a Argentina, que são os pampas. Essa é uma amostra coletada pelo próprio Márcios, né, no território brasileiro. É uma amostra de uma samambaia, de um adiantum, que é uma avenca, que todo mundo conhece, é uma espécie de avenca nativa do Brasil. Quando a gente coleta amostras de planta, a gente coleta com duplicatas. Então, você tem uma árvore, você coleta vários ramos dessa árvore. Uma amostra fica no seu herbário de origem e a outra a gente troca, faz permuta com outros acervos. E aí, nesse processo de troca de amostras, algumas amostras do Márcios estão depositadas no Jardim Botânico.
séculos se passaram. O que a gente conhece hoje como Floresta da Tijuca mudou muito nesse período, mas nós conseguimos encontrar aqui algumas espécies de plantas que foram catalogadas pela Flora Brasiliensis. Só que apesar do tempo e das propriedades nutritivas, muitas delas ainda permanecem como ilustres desconhecidas. Bom, aqui ó, a gente tem uma Dioscória sinanquifolia, um cará que é nativo aqui do Rio de Janeiro, né, do Brasil. É sempre os carás, né, os inhames aqui da região neotropical do Brasil, eles vão ter essa folha em formatinho de coração, assim, né? Mais ou menos um coração. O tubérculo, a parte que a gente come, vai estar aqui embaixo da terra, né? Um órgão subterrâneo de reserva, que é onde a gente come e que tem as substâncias que são utilizadas na indústria farmacêutica também. Tem homem, tem cará, voador! Bom preço, dor! Aqui em São Paulo, isso aqui é o inhame. E esse aqui é o cará. Agora, se você for para o Nordeste, é invertido. É a cultura do país, né? Cada região tem um nome. Qual é o nome certo? A gente usa os nomes científicos exatamente por causa disso, para não haver confusão. O nome científico é um só, o nome em latim, ele é utilizado no mundo inteiro. Então a gente tem por volta de 150 espécies, né, que acontecem aqui no Brasil, e a gente com isso conseguiu saber que o Brasil é o país com o maior número de espécies. A que é vendida no mercado, comumente, explorada comercialmente no Brasil, são plantas exóticas, foram trazidas de outros lugares. Que é a Dioscória elata, que é uma espécie asiática, e uma outra que é a Dioscória caianensis, que é uma planta de origem africana, foi trazida junto com os escravos, era de suma importância, inclusive, para a viagem nos navios, para alimentar os escravos nesse período. É base da alimentação no continente africano. A gente só tem uma espécie nativa do Brasil que é explorada comercialmente, que é a Dioscória trífida, que é conhecida como cará roxo, que é da Amazônia. O Museu dos Botânicos se chama herbário. As amostras que todos os naturalistas coletaram, elas continuam depositadas, elas não são perdidas. Se você tem um bom trato desse museu, se você faz uma boa conservação dessas amostras. Essas amostras estão depositadas nesses herbários da Europa, né, de vários países da Europa, Estados Unidos, e a gente gostaria então de ter acesso às imagens dela para seguir catalogando a flora brasileira de uma forma mais rápida, ágil, eficiente, do que ter que viajar para esses herbários para consultar as amostras mais antigas coletadas no Brasil. E é daí que nasce o Reflora. No final de 2010, a gente começa então a executar o projeto de fato, que tinha como principal objetivo repatriar amostras de plantas depositadas em herbários da Europa. Então, é repatriar as essicatas, que são as amostras que os botânicos trabalham, através da digitalização, não é um repatriamento físico, digitalização dessas amostras em alta resolução, em alta qualidade, para disponibilização na web. Esse era o grande objetivo do Reflora quando ele nasce. O que eu trabalhei no Museu de História Natural da Suécia foi exatamente isso. A gente colocava no banco de dados as informações dessas coletas dos naturalistas, né? Fazia imagens de alta resolução e enviava para o Brasil. Hoje, as imagens que a gente gerou quando estava trabalhando lá estão todas disponíveis no site do Reflora, no herbário virtual. Eu vejo no meu celular agora, imediatamente. Além dos 2 herbários europeus que foram escolhidos por serem os maiores herbários com amostras, que é o Jardim Botânico de Kew, né, na Inglaterra, e o Museu de História Natural de Paris. Eles foram os primeiros parceiros contactados. E no Brasil a gente
começou a digitalizar o herbário do próprio Jardim Botânico, que é o maior herbário brasileiro, com esse objetivo maior de digitalizar as amostras e torná-las públicas via web para acesso livre para todo mundo. Hoje, quantos herbários internacionais participam e herbários brasileiros também? A gente tem um total de 82 herbários na iniciativa, então 12 internacionais e 70 brasileiros. Num total, chegando a 3,8 milhões de imagens de essicatas disponíveis. Você vê um material que Márcios coletou, ou que qualquer outro naturalista coletou, no início de 1800, pegar esse material e imaginar que ele andou, vamos dizer, num Rio de Janeiro de 1800, e que às vezes você tem informações tão interessantes como uma planta que foi coletada na Restinga de Copacabana. O que é isso atualmente? Copacabana é uma selva de pedras atualmente. O Brasil é o país com maior número de plantas nativas no mundo. E uma delas é essa daqui, a Samaúma, também conhecida como Sumaúma. Considerada sagrada por vários povos indígenas, ela é uma das mais altas da Amazônia. E uma curiosidade é que essa daqui especialmente ganhou até o apelido de Sumaúma do Tom Jobim, devido à paixão que o maestro tinha por ela. Até o início de 2021, a única obra que tinha reunido as informações de todas as espécies de plantas conhecidas no país era a Flora Brasiliensis. Mas 115 anos após a publicação do último volume dela, o Brasil ganhou uma plataforma online onde podem ser pesquisadas todas as espécies de plantas conhecidas até hoje, inclusive as repatriadas. Hoje a gente sabe que o Brasil abriga cerca de 47 mil espécies, mas incluindo plantas, algas e fungos. Para a gente fazer a comparação com a Flora Brasiliensis, a gente tem que tirar dessa comparação as algas, os fungos e as briófitas. E aí comparar só as plantas que a gente chama de plantas vasculares. E aí nós vamos ficar com 35 mil atualmente para 19 mil na obra da Flora Brasiliensis. As nossas expedições hoje, o que mudou foi a infraestrutura. Obviamente que mudou bastante, do século XIX para cá. O Márcios não tinha avião, então a gente melhorou a infraestrutura, mas o fazer botânica, o fazer catalogação dessa biodiversidade ainda é muito parecido. Eu descrevi nesse tempo que eu participo do Reflora 3 espécies novas de carais, todos aqui da região sudeste, né? Uma espécie do Espírito Santo, uma daqui do norte fluminense, em São Fidélis, e outra de Itatiaia, do Planalto de Itatiaia. Nesses últimos 5 anos, cientistas descobriram por volta de 2.100 espécies novas para o território brasileiro, de plantas, algas e fungos, né? Isso significa que a cada dia a gente descreve uma espécie nova para a ciência da biodiversidade brasileira. Entre 50% e 55% das plantas que ocorrem no Brasil são restritas ao Brasil, são endêmicas do Brasil. Isso significa que o Brasil é um país que tem essa biodiversidade e que cabe a ele cuidar dessa biodiversidade. Bom, então, por que a gente não tem grandes estudos da nossa flora, não só de Dioscória, nos carais, mas em geral, mas especialmente dos carais, a gente acaba não conseguindo saber o que ela poderia dar de benefícios para a gente. A partir da década de 40, quando um químico conseguiu sintetizar, a partir das dioscórias, uma progesterona com poucos passos e custo relativamente baixo, e isso foi disponibilizado para a indústria farmacêutica, em pouco tempo estava se produzindo a pílula anticoncepcional, que foi acarretar na revolução sexual posteriormente. E a gente não sabe como é isso aqui no Brasil. Então elas foram exploradas para a indústria farmacêutica em outros países, especialmente México, África do Sul e alguns outros países, mas nós não conhecemos as nossas espécies.
a gente pode estar perdendo possíveis novos remédios ou formas de produzir novos remédios com base nas nossas plantas, só que a gente não consegue estudar. E elas podem desaparecer, serem extintas antes mesmo da gente conhecer. Um número bastante simbólico para mim também é o número, o quanto das plantas do mundo ocorrem no Brasil. 10% de todas as plantas conhecidas no mundo ocorrem no Brasil. Sem plantas não há vida. Você só tem fauna porque você tem uma árvore que alimenta essa fauna. Você só tem água porque você tem uma floresta que alimenta aquele riacho. A gente tem que olhar para as plantas e entender que elas são seres vivos. E que a gente tem que olhar para esses seres e respeitar esses seres. Essa é a minha busca.